Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O parênteses que se abriu com o capítulo 12 do livro do Êxodo, entre o anúncio da 10ª praga, a praga do extermínio dos primogênitos, e a realização desta praga, traz algo fundamental aos judeus, isto é, a instituição de sua Páscoa. A primeira coisa a ser observada é que do capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 13, versículo 16, o que nós temos é uma superposição de dois elementos originários e independentes: fatos históricos e práticas religiosas, que vão se intercalando nos versículos que se seguem, vão se intercalando para nos dar um sentido religioso a tudo aquilo que havia acontecido com a libertação que Deus deu ao seu povo. Começa dizendo assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses, vós o tereis como o primeiro mês do ano, vós o tereis como o primeiro mês do ano. Então, o autor sagrado está nos dizendo que Deus faz com que o calendário comece no mês de Nissan, isto é, no mês que está na primavera, e não no outono como vinha acontecendo até então. Estamos falando da instituição da Páscoa dos judeus. Uma observação, então, com relação à Páscoa cristã, mais precisamente com relação à data em que se celebra a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, ela acontece sempre no domingo seguinte à primeira lua cheia, depois do dia 29 de março. Voltando então ao texto sagrado, voltando à Páscoa dos judeus, o versículo 3 vai dizer assim: dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. A festa deve, portanto, ter característica familiar, o que supõe um número suficiente de comensais para que todos os participantes participem do mesmo animal que foi sacrificado, tomem do mesmo animal como alimento e possam consumir aquele animal na única noite da festa celebrada. Desta forma, tendo uma característica familiar, se a família não fosse suficientemente grande para consumir todo aquele animal, outros seriam convidados a participar à mesa. O animal será sem defeito, macho de 1 ano, sem defeito, traduzindo para um sentido cristão, sem pecado. Temos que ter em vista que a Páscoa dos judeus, para nós cristãos, é como que uma prefiguração da nossa Páscoa, isto é, da ressurreição de Cristo. Logo, o cordeiro imolado é o próprio Cristo Jesus, como João Batista anunciou aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e um cordeiro sem defeito, porque Jesus não conheceu o pecado, sendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não teve pecado. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. O guardareis, na onde? Na própria casa. Por quanto tempo? Por 4 dias, dedicando cuidados especiais àquele animal de, no máximo, 1 ano. Cuidados especiais que, consequentemente, tornavam-se cuidados afetivos. É fácil de imaginar.
O animal não tem ainda nem 1 ano, então é pequeno. É levado para dentro de casa. O que vai acontecer? As crianças vão criar laços afetivos com aquele animal. Depois de 4 dias, o animal é tirado para ser sacrificado e servirá como alimento para a festa da Páscoa. Consequentemente, as crianças vão sofrer com o desapego, com a renúncia àquele animal. O sofrimento destas crianças vai ganhar significado. Qual significado? Para que entendam, em primeiro lugar, a necessidade de viver o despojamento nesta vida e depois, para que possam refletir que se essa renúncia é pedida, ela é pedida em função de algo muito importante. O que de tão importante? A memória da libertação do povo da escravidão do Egito. As crianças iriam querer saber por que teriam que renunciar àquele animal pelo qual já tinham tanto carinho. E os pais explicariam o motivo. O motivo é porque Deus nos libertou da escravidão do Egito e nos pediu para que fizéssemos uma festa, uma Páscoa, para celebrar esta libertação. Assim, as crianças aprenderiam com o próprio sacrifício o valor desta celebração que tirou seu povo da escravidão. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre as molduras da porta das casas em que o comerem. Trata-se então, nas outras culturas, de um rito apotropaico, ou seja, que tem como objetivo afastar influxos nefastos, malignos, mas que aqui ganha um outro sentido. O sentido de que Deus está distinguindo entre hebreus e egípcios por meio deste sinal, da marca do sangue no batente das portas. O sangue, então, irá como que salvar os primogênitos dos hebreus do extermínio. Logo, o sangue será a causa de salvação, assim podemos dizer num sentido figurado, dos primogênitos hebreus. Da mesma forma como o sangue de Cristo redime a todos nós pecadores da morte e do pecado, porque nos redime do pecado e garante a vida eterna ao ser derramado no madeiro da cruz. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo, completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Como já disse antecipadamente, o animal teria que ser consumido por completo, senão teria que ser posto fogo nos restos que sobrassem. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor, ou seja, já trazendo as vestes daquele que iria partir, porque é a festa em vista da libertação, da saída da escravidão do Egito. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais, e exercereis minha justiça contra todos os deuses do Egito. Passarei através do Egito. Passarei dá o nome à festa, Pessar, Páscoa, que significa atravessar, passar ou saltar, como vamos ver mais à frente. Depois, farei justiça
contra todos os deuses do Egito. Yahvé, o Deus que escolheu para si como povo aos hebreus, condena toda a idolatria e sincretismo religioso dos egípcios. Por isso, mostrará sua justiça contra todos os deuses cultuados no Egito, dando exemplo ao seu povo para que não reproduza a mesma coisa quando estiver na terra prometida. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Aqui o outro significado de pechá: saltar, pular, porque chegando à casa, o anjo exterminador via a marca do sangue no batente da porta e como que pulava aquela casa, ia para a casa seguinte. Pular, saltar, supõe então que hebreus e egípcios viviam misturados e não que os hebreus viviam concentrados lá na terra de Gessém, como aconteceu por ocasião da família de Jacó descer até o Egito e se concentrar ali na terra fronteiriça de Gessém. Não estão então concentrados, mas sim misturados entre os egípcios. Flagelo destruidor diz respeito ao anjo exterminador. Conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. A festa mais importante dos judeus é a sua Páscoa, assim como a festa mais importante para nós cristãos é a nossa Páscoa. Por isso, uma instituição perpétua, uma festa memorial de instituição divina, sem precedentes e com validade perpétua, que acontece no dia 15 de Nissan, segundo as ordens dadas pelo próprio Deus a Moisés, com início na tarde precedente, isto é, na véspera do dia anterior, como acontece também conosco nas nossas festas importantes. Dentre elas, destaco a Páscoa. Quando começa para nós a Páscoa? Com a vigília pascal. Então, no dia anterior, no final da tarde do dia precedente. Comereis pão sem fermento durante 7 dias, em preparação à festa da Páscoa, a semana dos ázimos, a semana em que os judeus, até os dias de hoje, comem pães sem fermento, preparando-se para esta festa solene. Os judeus observam isso rigorosamente, não apenas comendo pães sem fermento e nenhum outro produto com fermento durante uma semana, mas tirando de sua casa todo o fermento. Há entre os judeus uma espécie de rito doméstico em que os pais se unem aos filhos para procurar pela despensa da casa todo o fermento que haja e assim jogar este fermento fora para poder celebrar dignamente a Páscoa. É claro que isso é um modo catequético de ensinar as crianças a respeito da libertação que Deus deu ao seu povo, porque evidentemente as crianças iriam querer saber qual o motivo da brincadeira e os pais iriam explicar para os seus filhos a razão por estarem agindo assim. Em sentido cristão, São Paulo dá uma interpretação aos pães sem fermento, ou a Semana dos Ázimos, que está lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 7 a 8. E diz assim: purificai-vos do velho fermento, ou seja, tire o fermento como fazem os judeus,
para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, como que Cristo figurado no Cordeiro, e nós nos pães ázimos. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados, de pureza e de verdade. Isto é, celebremos a nossa Páscoa, a razão da nossa vida cristã, sem malícia, sem nos vermos corrompidos, mas com pureza e em verdade, sem nos vermos corrompidos pelo pecado, mas na pureza e na sinceridade de coração. Voltando ao livro do Êxodo, logo ao primeiro dia tirareis de vossas casas o fermento, aquele rito doméstico do qual eu falei para você há pouco. Tirareis de vossa casa todo o fermento, desde o primeiro dia até o 7º dia, será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Então, tirei do Egito vossos exércitos. Novamente, uma conotação militar. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês, até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento, a semana dos ázimos. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado em todas as vossas casas, comereis ázimos. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura dos versículos que se seguem do capítulo 12, de 21 até a sua conclusão, o versículo 51. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.